60 anos têm aí 70% de ter câncer, chance de ter câncer. E esses homens vão conviver com câncer e depois vão talvez falecer de uma outra causa e não do câncer, vão morrer com o câncer e não do câncer. Mas essa orientação tem que ser feita junto com o médico, analisar bem especificamente que caso que ele tem, mas muitos dos homens nessa faixa etária não precisam de tratamento, porque o tratamento traz complicações também, sabe, Frei? Então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado para não indicar tratamento em todos os homens, porque se ele não vai morrer do câncer, se ele não vai ter nenhum problema por causa daquele câncer, ele pode ter problema por causa do tratamento. Ok. Agora, doutor, fale um pouquinho sobre essa metástase do câncer, ou seja, o senhor falou que um dos tratamentos é a retirada da glândula, mas desde que não tenha ocorrido a metástase. Correto. Nós falamos em tratamento curativo quando a doença está confinada na próstata, quando ela está dentro da glândula. Aí essa extirpação completa leva ao tratamento, à cura. Quando a próstata, ou mesmo quando a doença está um pouquinho maior, mas ela está ainda confinada. Quando a doença sai da glândula e ela começa a se disseminar em outras estruturas, por exemplo, ínguas internas, nós chamamos gânglios, ou ossos, ou fígado, ou alguma outra estrutura, pulmão, por exemplo, nós denominamos de metástase. Aí não se faz mais a retirada, porque esse paciente é incurável. Então nós não fazemos a cirurgia de extirpação, fazemos um outro tratamento, que é a base de retirada do hormônio, aquilo que eu falei, a testosterona circulante, porque ela alimenta o tumor. A testosterona alimenta o tumor. Então nessa situação, nós temos que dar um tratamento ou medicamentoso, ou retirar os testículos, que são a fonte de produção da testosterona, para que o paciente tenha um controle da doença. O Walter Satrapa, de Campinas, São Paulo. Boa noite, Walter. Obrigado pela participação e pela pergunta. Já tive câncer de próstata e fui curado por radioterapia. Disse que seu PSA é baixo, faz todos os seus exames. Pergunta se precisa procurar um oncologista, que é o nosso amigo Walter, doutor. Walter, o tratamento que você fez, você escolheu, é um tratamento adequado. Radioterapia é um bom tratamento para câncer de próstata. A gente precisa fazer um acompanhamento, isso por longo tempo, para ver realmente se está controlada a sua doença. Não há necessidade de procurar um oncologista pelo fato de sua doença estar controlada. O urologista, ele é treinado e ele tem o conhecimento necessário para fazer o seu acompanhamento. E eu acho que o seu caso deve estar controlado pelo que você escreveu. Mais um e-mail aqui chegando aqui. Olá, Frei. Estou aqui acompanhando o seu programa e não perco o programa. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor. Em consulta de rotina, o doutor urologista diagnosticou que minha próstata é grande. Mandou então que eu fizesse biópsia da próstata. Foi retirado 14 fragmentos e a conclusão foi a seguinte: fragmentos prostáticos exibindo acinos com alterações ora atróficas, ora hiperplásticas. Não foram observados critérios histopatológicos para a malignidade na amostra examinada. O senhor pode me explicar o que isso significa? Obrigado, um grande abraço ao nosso amigo Joel Pereira, do Rio de Janeiro. Boa noite, seu Joel, obrigado pela pergunta. Mandou o seu e-mail, olha só a resposta, seu Joel. Seu Joel, é uma sopinha de palavras, né? Muito complicado. Mas isso quer dizer que o senhor não tem câncer. Tudo isso está escrito é para dizer que o senhor não tem câncer. Ácinos, que é a palavra, nós chamamos as glândulas microscópicas, nós chamamos de ácinos. Elas, quando elas estão atróficas, elas diminuem de tamanho, isso pode levar a aumento de PSA por si só e não ter câncer. Então, provavelmente o seu doutor, o seu médico, ele indicou a biópsia, não porque a próstata estava grande, mas porque ela estava um pouco endurecida em algum ponto. Ele falou grande, mas na realidade é isso que deve ter achado. Algum endurecimento que nem sempre é câncer, mas há necessidade de biópsia. Ele foi bastante zeloso. 14 fragmentos, nós fazemos pelo menos 12 fragmentos, que essa é a regra. Agora tiramos 12 pequenos pedaços da glândula para mandar exame. E não se achou câncer. Parabéns. Doutor, vamos lá para o Pará, a cidade de Afuá, no Pará. É a nossa amiga Márcia de Jesus representando essa cidade lá de Pará. Gostaria de saber qual a relação do HPV
com câncer de próstata. Porque tem uma amiga que teve câncer de colo de útero e se há alguma possibilidade do esposo dela adquirir o câncer de próstata. A Márcia de Jesus, doutor. Márcia, a sua pergunta é muito importante e ela é relativamente comum e preocupante para muitos pacientes. O HPV, que é o vírus que causa aquela doença, uma doença sexualmente transmissível, mais comumente conhecida como crista de galo, tanto o homem como a mulher pode ter, está sim intimamente ligado ao câncer de colo e do útero, mas não tem nenhuma ligação com o câncer prostático. Um câncer que pode ter, mas não está comprovado, mas existem estudos tentando correlacionar este vírus, é o câncer de pênis. E é o câncer de pênis é pouco falado, pouco conhecido, mas existe, principalmente na população de mais baixa renda, que tem menos acesso à higiene. Muitos desses homens, parece que existe uma correlação do HPV com câncer de pênis, mas não com câncer de próstata. A Iselice Mosato Chaves, ela é de Pato Branco, no Paraná. Né? Iselice, boa noite, Iselice, Deus abençoe, viu? O PSA do marido, que tem 44 anos, olha, 44 anos, ultrassensível, 2,17, doutor. Gostaria de saber se é muito alto, né? Então, 44 anos, mesma situação praticamente ali. Ali era 1 ponto, aqui é 2,17. É alto para quem tem 44 anos, doutor? Esta faixa de idade, o PSA, talvez tenha sido o primeiro PSA acolhido, é que eu digo, a gente não tem que sair correndo, ter nenhum desespero. Talvez seja um PSA um pouco acima da população, mas normal para ele. O que nós temos que ver, e a gente dá muita importância para isso agora, é ver o que nós chamamos de filme, não uma fotografia. Uma só dosagem de PSA não deve, na maioria das vezes, ser a causa ou o motivador da conduta, ou seja, uma biópsia. Há a necessidade de a gente guardar esse resultado e fazer exames periódicos, a cada 6 meses, por exemplo. Se esse filme mostrar que o PSA está aumentando, existe uma curva ascendente, então ele necessita de uma biópsia. É sim um PSA acima do esperado para essa faixa etária. Mas pode ser que não seja nada, eu esperaria um pouco mais e repetiria esse PSA. Doutor, vamos lá para Balneário Camboriú. A nossa amiga Diva Luísa Mazetti Salve. Boa noite, dona Diva. Muito obrigado pela pergunta. Há 6 anos o marido foi operado da próstata e tirou um tumor grande. Agora o PSA subiu para 12. O médico também tirou os testículos. Gostaria de saber qual a possibilidade de vida dele, pergunta a nossa amiga Diva, preocupada aí com o marido dela, doutor. Dona Diva, o que provavelmente, qual foi o raciocínio do médico, é que provavelmente ele fez a cirurgia, mas restou doença em algum ponto. Muitas vezes a gente não consegue saber aonde está essa doença. O PSA é um indício. Se o PSA está nesse nível, 12, provavelmente o seu marido tem doença no corpo, ele tirou os testículos, esse PSA deve cair e em algum momento ele pode voltar a subir. A gente não tem exata ideia ou certeza de quanto ele vai viver ou como ele vai viver, mas os prognósticos não costumam ser tão ruins. A gente tem aí homens que, nessa situação, com um PSA aumentando, que vivem 10, 15, 20 anos. Precisaria ter um pouquinho mais de informação para eu dar essa resposta exata. Mas esses homens que têm essa condição acabam vivendo bem desde que façam um controle, continue procurando o seu médico, fazendo todo o acompanhamento. Nós temos uma série de tratamentos ainda para ele, para que ele tenha uma vida com uma qualidade de vida muito boa. O José Kio, doutor, aqui ele é de Itatiba. Boa noite, seu José. Obrigado pela pergunta e participação. Tem câncer de próstata, fez o exame e o PSA deu 90. E o médico fez a biópsia e fez o tratamento com Soladex e baixou para 0,7. E toma injeção sempre. E agora o PSA está 2,4. É normal? 90, 0,7, agora 2,4, doutor. É o José. José, você vê como é importante a gente ter o PSA. Isso nos norteia
como está o tratamento do senhor? O senhor fez um tratamento, esse medicamento